permanente pra gente começar a construir a coisa juntos. Boa. O Wagner Marques, Robertinho, virou um irmão de verdade. Esse Wagner aí sempre foi gente boa, irmão. Você tá louco. E o Marcos Camargo também, quero ser um irmão. Pedrão, coloca o vídeo aí do Mohamed Ra, que depois o superchat do Júnior tem a ver com isso também. O Jones, Mohamed Ra, ele participou de um podcast aqui com a gente, onde a gente falou muito da faixa de Gaza, o que tá acontecendo ali naquela parada toda com Israel. E o Mohamed mandou uma pergunta. Se você já quiser desafiar ele pra um rola, já, esse cara aí, se ele quiser vir aqui fazer rola, eu faço. Também. Ah, é? Ah, então não dá, não. Nossa senhora. Podcast Três Irmãos, o podcast que mais cresce no Brasil e faz realmente o brasileiro pensar. Hoje eu tenho um questionamento para o amigo Jones Manuel. Jones, o campo progressista acaba se distanciando muito de uma classe fundamental, uma classe de trabalhadores fundamental para a sociedade brasileira, que é a classe policial. Esse distanciamento, criado até por ideologia, faz com que os policiais não compreendam os progressistas e os progressistas não compreendam os policiais. Como diminuir essa distância, romper essa barreira e fazer uma aproximação cívica na construção da sociedade melhor? Qual é a sua ideia sendo um expoente do campo progressista? Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade da pergunta. Tamo junto, meu camarada. Eu vou ser cancelado agora. Vai mesmo? Eu vou. Eu te ajudo. Eu vou. Sabe por que eu vou ser cancelado? Porque há uns 3 anos atrás eu gravei um vídeo, né? Carlos Marighella é a disputa das Forças Armadas. Eu tava mostrando pra galera que no meio da ditadura militar, Marighella sendo perseguido na clandestinidade, Marighella defendia a necessidade de fazer trabalho político nas Forças Armadas. Por um princípio bem básico. Não há condições técnicas da gente fazer uma revolução sem fracionar o aparelho de repressão do Estado burguês. Necessariamente, num processo revolucionário, uma parte do aparato de repressão do Estado burguês, leia-se policiais e militares, precisa aderir à revolução. Porque não é possível imaginar um exército proletário de um outro e o exército burguês dos profissionais de segurança todos unidos contra a gente e a gente ganhar. Não dá. Né? Qualquer policial de um grupo de elite especial da PM, por exemplo, é um soldado altamente treinado, mais do que a maioria de qualquer militante em processo de radicalização. Então, assim, Marighella, no meio da ditadura, defendia fazer trabalho político entre os praças das Forças Armadas, entre as polícias. Então, se Marighella, perseguido na clandestinidade, no meio da ditadura, dizia que tinha que fazer trabalho político nas Forças Armadas, isso está dizendo tudo pra gente que a necessidade se mantém igual. Qual é a questão, ao meu ver? A dificuldade é você defender e fazer um trabalho político e, ao mesmo tempo, manter a crítica radical à polícia. Veja, a polícia militar precisa acabar. Quanto estrutura. Instituição militar, polícia precisa acabar. Polícia precisa ser radicalmente transformada de alto a baixo. Não significa que isso vai resolver o problema da violência do Estado contra a classe trabalhadora. Mas a polícia precisa ser reformada de alto a baixo. Ao mesmo tempo, a gente precisa, se a gente quer conquistar setores das Forças Armadas e da polícia, trabalhar as reivindicações sindicais corporativas. Todo assalariado, salários, condições de trabalho. Todo assalariado é conquistado por isso. Salário, condições de trabalho, metas abusivas. Cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental, escalas de trabalho abusivas e por aí vai. Né? Então você tem que fazer um equilíbrio entre ter um trabalho muito intenso de denúncia permanente da violência policial e de condenação e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho político no âmbito dos praças das Forças Armadas e da polícia, não no sentido que a gente vai fazer com que a polícia vire de esquerda, com que a polícia vire progressista, mas porque a gente precisa ter influência política ali para, nos momentos de radicalização da luta de classes, uma parte do aparato do Estado burguês repressivo ser fracionado, quando necessário. Porque, veja, tem um vídeo clássico, lá de Recife, que eu nem acho que era por militância política, nem acho que seja isso. Mas em 2021, quando a gente tá fazendo um protesto lá pelo Fora Bolsonaro em defesa de vacina e isolamento social, a polícia militar de Pernambuco atacou o batalhão de choque.
E o batalhão de choque começou a barbarizar a gente. Jogar bomba, tirar bala de borracha e os carai. E aí mostra na cena que tinha um policial que tava contrariado com aquilo ali. E o policial tava claramente assim, de cabeça baixa e fazendo assim, enquanto os outros amigos metendo bala pra cima dos estudantes e pra cima da galera que tava protestando, né? Provavelmente aquele policial, ou por ideologia política, ou por simples humanismo, ou por só pensar assim, meu irmão, por que a gente tá atirando nesses estudantes que não estavam fazendo nada? Você tava só andando, inclusive o ato já tava acabando, tá ligado? A gente ia chegar no ponto de encerramento, ia pra casa, faltava 400 metros, pro ato acabar, o batalhão de choque atacou. Situações como essa, por exemplo, a gente precisa ter policiais que, mesmo que não consigam descumprir a ordem da corporação, né, porque existe a hierarquia, né, então se o coronel mandou atirar, você vai atirar. Mas se existe um trabalho político, por exemplo, o PM não vai atirar no olho pra cegar ninguém. Atira pra cima. Atira pra cima, atira no pé, não sei o que. Isso faz diferença. Então, eu acho que o grande desafio da gente é, primeiro, assim, qualificar o debate sobre segurança pública. Né, tem mais o que dizer. Fazer um debate mais preciso, mais bem informado sobre isso. Mas fazer trabalho político nas Forças Armadas. Em paralelo a isso. E a gente também fazer um trabalho político de denúncia permanente da violência estatal. É uma equação muito difícil de se encontrar. Eu acho que hoje no Brasil ninguém faz bem, inclusive minha organização, nem o PCBR, ninguém consegue fazer bem essa equação entre a denúncia da violência estatal e o trabalho político ali nos praças, nos oficiais, nos policiais, nos bombeiros e tal, na Polícia Civil, mas é indispensável para um processo revolucionário. Acaba que a reivindicação deles é uma reivindicação solitária, né? Eles acabam fazendo por conta própria. Solitária ali, né? não, porque aí os deputados de direita abraçam, né? Sim, hoje sim. Talvez seria interessante começar pelos bombeiros ali, né? Uma proximidade ali com esse grupo. Bombeiro... O bombeiro, ele é, se não me engano, é a instituição mais aceita, assim, a melhor aceitabilidade pelo brasileiro é o bombeiro, sabe? Ele é do bem. O bombeiro é bom, ele é atuante, ele é efetivo, o bombeiro é nota altíssima em tudo. E o Júnior Gomes mandou aqui: ignoramos o avanço do militarismo das PMs, que já se consolidam como a nova frente fascista. É urgente desmilitarizar, unificar, adotar carreira única e reorientar do vai e vença para o proteja e servir. Qual a sua opinião? Tem um 100% de acordo. Então, assim, essa parte da polícia, eu acho que tem que mudar a postura dos dois lados. Quem sou eu para falar, entender da profundidade do que você propõe aqui, né? Sim. Lógico que você tem um entendimento maior. Mas eu não vejo ninguém mais próximo da população do que a polícia, e eu não vejo ninguém tão povo como o policial, tanto por salário como condição de trabalho, sabe, suporte, não tem nenhum. Então você tem um trabalhador que é sucateado, que é explorado, é o policial, mano. Não é assim, Robertinho. O policial... Em média, o salário não é bom. Mas em média é muito ruim, mano. Então, você falou que funcionários têm aí salário de 5 mil, é a média de um policial. Perfeito, mesmo. Mas tem situação muito pior, como do professor, né? Como que aí, pra mim, é o pior. Aí você falou, pra mim, o cara mais indigno, sabe, é o... Exatamente. Eu lembro que, por exemplo, quando eu tava procurando emprego, apareceu uma seleção simplificada para professor em Jaboatão, que é uma cidade da região metropolitana do Recife, e o salário era R$ 1.600, pô. Pois é, eu sei. Eu tenho um parente próximo de legal que é professor, eu vivo a realidade dele. O Joe mandou aqui: Jones, no comunismo vai ter o whey protein e o suco. Quero ter boas condições de trabalho e o shape também. Sabe que o whey protein é inútil, né? Ele é um condensado de leite ali, não é? Mas se você mandar bem carne, você não precisa de whey, né? Você precisa ter carne de qualidade. É melhor comer bem do que gastar dinheiro com whey. Fora que o whey faz você peidar muito, né? Pô. Teve uma prefeitura do Brasil que disponibilizou o whey. Uma parada dessa, eu acho que só o Brasil, essas coisas. Bom, a Kelly virou membro também no canal, obrigado. A luta do Robertinho e do Jones está disponível lá para você assistir depois. O Wagner Marques: salve, camarada. Jones, sobre a previdência dos militares, sim, eu acho que é um privilégio, mas eu acho que você está equivocado na forma. Tanto pelo recorte de classe das praças, deve ser dos praças, quanto pelas suas famílias que são assistidas. Caramba.
Quer falar alguma coisa sobre Mano, isso? a previdência dos... Não pode falar. É estranho errar demais. Foi lá, não tem... Eu entendi bem, não. Porque, assim, quando se fala, por exemplo, do problema da previdência dos militares, raramente está se falando dos praças, né? Porque não é praça que ganha 20 mil, 30 mil, 40 mil de aposentadoria, não, né? Ou então, quando tem morte ficta, né, o cara sai das Forças Armadas e a filha fica com 40 mil. Não é aí que tá o problema, né? O problema é que o Brasil tem, em média, 7 vezes mais generais que os países da OCDE. Então, assim, sabe aquela coisa, é muito cacique pra pouco índio? O Brasil, isso é verdade. É coronel demais, é general demais, tal, de maneira desnecessária. É aí, nessa alta oficialidade, que tá o problema da previdência dos militares, não nos praços. Boa. O Robert Cartiça, depois coloca aí, Pedro, o vídeo do nosso querido João Pitilo também. Boa. Qual a opinião do Jones sobre as cooperativas do MST? Inclusive tem cooperativa de crédito chamada Crenhor. Inclusive tem cooperativa de crédito chamada Crenhor. Eu acho muito bom, muito importante. Inclusive, se a gente tivesse um governo de esquerda no Brasil, uma das tarefas prioritárias dele seria estimular o cooperativismo e a autogestão operária, né? Mas a gente nunca teve um governo de esquerda no Brasil. Quer dizer, não tem um desde o presidente João Goulart, mas seria algo para ser 100% incentivado, né? Cooperativismo e autogestão operária. Pedrão, coloca o vídeo aí do João Pitilo. É isso aí que é. Inclusive, Pedrão, antes de soltar, o João vai estar aqui em breve no Três Irmãos. E vai ter um episódio dele também com o tio João Carvalho. Vai ter um só do João Pitilo e um do João Pitilo com do João e depois vem o João. E depois vem o João e depois é o João. Esse episódio vai ser pesado, vou estar assistindo. Cara, mas vou te falar. Aqui é só episódio bom, velho. Esse João eu não conheço outro João. Mas o João que eu conheço, mano... Você vai adorar esse João é brabíssimo também. Me compensa. Esse cara aí, ninguém sabe mais do que ele de Segunda Guerra Mundial. Esse cara é muito foda. Esse cara é foda. Ele tem envolvimento direto ali com generais da antiga União Soviética. Rapaz. O conhecimento desse bicho aí sobre Segunda Guerra Mundial é enciclopédico, é fora de série. Eu acho que ele era da KGB, esse cara. Vocês vão ver que eu tenho algumas coisas sobre a Segunda Guerra que eu nem gosto de falar aqui. Eu vou falar com ele então. Põe aí o João Pitilo aí. Camaradas do podcast Três Irmãos. Aproveito aí para fazer uma pergunta ao camarada Jones Manuel, se ele acredita que o nacionalismo no Brasil pode cumprir um papel no processo de libertação nacional. Falo do nacionalismo de cunho revolucionário. Se ele tem alguma observação para fazer sobre esse espectro político no Brasil. Forte abraço a todos. Valeu, João. João já foi lá no Manhã Brasil, sucesso danado, a galera adora ele. Ele é aquele carioca gente boa, né? Esse bicho é bom demais. Xingou até pouco pra ser carioca aí. Ter dado mais uns 3 xingados ali no meio do... Pra mim, na Revolução Brasileira, o nacionalismo revolucionário tem um papel central. Agora, veja, é importante aqui o adjetivo, né? O revolucionário, né? Não tá falando de qualquer nacionalismo. É o nacionalismo que entende que existe uma subsoberania do Brasil. Essa subsoberania é fruto do capitalismo dependente brasileiro, da dominação do imperialismo, e que a burguesia brasileira não tem interesse e não tem condições históricas de garantir uma efetiva soberania nacional. Então, a soberania política, econômica, tecnológica, cultural, produtiva, só virá com um processo revolucionário em que as classes trabalhadoras tomem o poder, enfrentando o imperialismo e a burguesia interna. Então essa seria a síntese do nacionalismo revolucionário. É a ideia que entende que a defesa da nação e da soberania passa pela afirmação do socialismo e a organização da classe trabalhadora contra a burguesia e o imperialismo. Nesse sentido, eu sou, até o talo, nacionalista, um defensor de um nacionalismo revolucionário e que compreende que a reivindicação da defesa da nação é parte do processo revolucionário socialista no Brasil. Isso é inegável. Agora, eu não me alinho
e sou adversário de nacionalistas de direita, anticomunistas, delirantes, reacionários, como alguns que vêm aqui e que não tem mais cabelo, que eu não vou falar o nome. Que vai estar aqui dia 19. Falareis com ele pessoalmente. Ó, Nossa. o Família Casa Aras mandou aqui. PCBR atrai gente pra ajudar na militância usando suas profissões. Arruma água aí, por favor. Ele perguntou se o PCBR atrai pessoas pra ajudar na militância usando as suas profissões. E aí ele comentou que ele é editor e ele queria muito ajudar sendo bota na tela, Maxwell. Boa. Pelo esporte, nada, PST ele mandou aqui também. Tamo junto. Casar. Ó, entre em contato com a página do PCBR no Instagram, manda uma mensagem lá, preenche o formulário de recrutamento, que sim, dá pra aproveitar as habilidades específicas que as pessoas têm e contribuir em tarefas específicas na militância. O Augusto... Deixa eu só mandar pro Jones aqui, que eu acho que você pulou essa aqui, hein? O Victor Henrique falou aqui sobre o caso da militante Elza Fernandes, no qual se alega ter sido morta a mando do Prestes. Você tem alguma indicação bibliográfica para? Tenho. O livro da Anita Prestes, que é a filha do Luiz Carlos Prestes, que é historiadora, Prestes, o comunista brasileiro. Neste livro tá tudo explicado em detalhes. Para quem eventualmente não conhece a história, tava rolando perseguição do governo de Getúlio Vargas aos comunistas. Os comunistas estavam sendo presos um por um. Se desconfiou que a Elza, que era companheira de um outro dirigente comunista que tinha sido preso, ela foi presa e libertada. Acharam que ela era delatora. E aí acabaram que fizeram um julgamento e mataram ela na perspectiva de que ela sabia endereços e tal e tal. O resumo da ópera foi que, numa situação de perseguição extrema, de clandestinidade, de comunista sendo preso, comunista sendo torturado, comunista sendo morto, acharam de maneira equivocada que ela era delatora e ela foi morta. É um erro, é uma tragédia, é uma coisa horrível, mas não é como se é prova que os comunistas são maus. Não é a galera tava na praia e decidiu matar alguém, não. Pô, tava rolando uma perseguição, prisões em massa. E aí, em situações como essa de perseguição, acaba rolando suspeitas de X9, de delator e tal, e se tomou uma decisão errada numa situação extrema. Uma tragédia. Horrível. Prestes sentiu isso pro resto da vida. Tal. Mas o debate é muito mais complexo. Então leia o livro da Anita Prestes, Prestes no Comunista Brasileiro, publicado pela Boitempo, que esse episódio e vários outros da vida do Prestes são explicados em detalhe. Boa. Galera, vamos dar o like aí na live aí, compartilhar, contribuir pra crescer essa audiência aí. Batemos 4.500 pessoas ao vivo, vamos chegar Eu acho que é pouco, mil. mas deixa eu te falar o tanto que é legal isso. Quando a gente pede uma indicação bibliográfica pro Jones, ele pode falar... Ele dá editora, ele mano. dá editora, pô. Assim, você fala, não, ele fala o livro e se boa falar o autor, é legal, mas poderia ser só o livro. Não, ele fala... debate com o Wilker Leon, a hora que ele começou a falar editora aqui, que eu falei... Ele fala o autor, ele fala a editora e ele fala a tiragem, quantas tiragens... Porra, como é que o cara sabe? Por isso que o Wilker cobrava aqui que edita, se tá tanto editora. Vamos falar de outro assunto aí. O Wilker, inclusive, ficou com ciúme da porra de Tubes. De mim? Não, pô. Eu acho que quando ele viu aquele vídeo, a gente agarrado, um por cima do outro, acho que o Wilker ficou olhando assim, tudo que eu queria. Apertar a mão Era do isso, Robertinho. né? Imagina, o caba chorou porque eu não apertei a mão. Imagina, ele tivesse a oportunidade de me agarrar. De abraçar, né? De abraçar, assim. Isso é foda.